Grandes pregadores, grandes pregadoras começaram do zero. Assim também será com você. Então, quando nós olhamos aí para grandes ministros da palavra de Deus e nós desejamos ser como eles, né? Precisamos entender que eles também tiveram um começo. Eles começaram lá do primeiro degrau. Eles tiveram medo, né? Eles passaram por este momento de timidez, de vergonha, mas obedeceram ao chamado, escolheram obedecer ao chamado do Senhor. E quando eles escolheram obedecer, Deus então usou de tal forma, e hoje eles são grandes homens e grandes mulheres de Deus, que pregam a palavra com uma grande propriedade, que prega a palavra com uma grande fé, e salva e consegue trazer muitas pessoas para Cristo. Por quê? Porque eles obedeceram, porque eles foram, mesmo com medo, mesmo sendo tímidos, mas eles foram. Eu creio que todos, não vou dizer 100%, né? Mas uma maioria, a maioria, com certeza, quando recebeu o convite pela primeira vez, se intimidou. Mas se hoje continua pregando, é porque um dia eles venceram o medo. E assim vai acontecer com você no final desse vídeo. Assista o vídeo até o final, em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que este breve estudo, esse breve cursinho, vai ajudar você a superar todas essas dificuldades que você tem enfrentado ou que você acha que irá enfrentar. Mas eu estou aqui para te abençoar, para te ajudar, em nome de Jesus. Vamos lá. Grandes pregadores começaram do zero. Assim também será com você. Você não tem a obrigação de começar 100%. Não, você não tem a obrigação de começar 100%. Na verdade, né, você está apenas começando. Os grandes homens de Deus, eles vivem, né, as grandes mulheres de Deus também, eles vivem debaixo de um sentimento de inadequação. Se você estudar as histórias de Moisés, o qual acabamos de citar, Gideão, Simão Pedro, Isaías, Jeremias, o qual citamos, e tantos outros, você vai perceber isso, que todos se sentiram inadequados. E, na verdade, o melhor é que este sentimento de fraqueza nunca se aparte. Por quê, pastor? Nunca se aparte completamente de nós. Eu me ponho no meio agora, pois é Ele que manterá viva a consciência da graça e da dependência de Deus. Então, um pregador, uma pregadora da palavra, quando ela está iniciando, ou já iniciou a carreira, quando ela iniciou, ela se viu inadequado. Eu não sou adequado para isso. Mas depois ela foi e deu certo. Mas muitos, no meio do caminho, se acham, começam a se achar. Começam a perder o medo, a vergonha, a timidez. Então eles começam a ter uma segurança, uma certa segurança. E essa segurança exagerada, né, ela pode às vezes até atrapalhar. Então é melhor você se sentir incapaz o tempo todo e deixar que Deus seja grande em sua vida. Quando Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele entendeu o seguinte, que ficar na dependência de Deus é bem melhor. Então, quando você estiver na sua 10ª pregação, 11ª, 12ª, e perceber que você já não tem mais aquela timidez do começo, do início, e você já está se sentindo assim, muito seguro de si, então, reveja os seus conceitos, porque deixar um pouco a timidez em você, você olhar para você e saber que você não é autossuficiente, que você precisa de Deus, isso vai te ajudar. Deixar a inadequação se apartar completamente de nós é um perigo, né? Nos sentirmos fracos diante de Deus vai manter viva a consciência da graça e da dependência de Deus. Todo pregador precisa ser dependente de Deus. Dependente de Deus. Escute o que eu estou falando. Quando você for ali pela primeira vez
e depois pela segunda, pela terceira, pela quarta, para o resto da sua vida, lembre-se disso, você precisará o tempo todo ser dependente de Deus, ok? Então vamos lá. Todo começo gera uma grande expectativa. Talvez isso não pareça encaixar no perfil que você tem de si mesmo, mas abra o seu coração. Se você de alguma forma se sente inadequado, isso é um bom sinal. Deus escolhe gente pequena. Um verdadeiro chamado deve produzir em nós um sentimento de inadequação, porque põe à frente a nossa humanidade com o caráter divino do ministério. Foi por isso que Jeremias, a princípio, reagiu com as seguintes palavras: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Em outras traduções que eu li lá atrás, não passo de um jovem. Então, esse sentimento, né, de que você realmente, de si mesmo, de você mesmo, você não vai conseguir, isso é bom, porque o Senhor Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Então, o Senhor nos ensina a depositar a nossa fé e a nossa confiança nele, não na sua força, não no seu jeito. Então, é normal esse início gerar em nós essa expectativa, né? Essa tensão. Tem gente que fica tão tenso na hora ali que alguns perdem a fala, outros dão um branco, né? Outros não conseguem nem sair do lugar. Mas é necessário que você continue colocando em prática, porque como eu já disse no começo deste vídeo, a prática ela vai trazendo a perfeição. Você vai aprendendo como fazer, aprendendo com Cristo, principalmente com Cristo, como fazer, aprendendo com a palavra dele como fazer. Ok? Bom, Jeremias disse: não passo de uma criança. Mas Deus disse: eu ponho as minhas palavras em teus lábios, em tua boca. Então, creia nisso, meu querido. Tudo bem? Então, quando você receber a responsabilidade e essa expectativa, né, essa tensão, esse medo, a ansiedade for gerada dentro de você, lembre-se dessas palavras de Cristo: sem mim nada podeis fazer. Então, quando você depositar a sua fé em Cristo, você pode ter certeza que Ele estará ali do seu lado, colocando as palavras nos seus lábios, e você estará então ministrando ali para a igreja. Ok? Vamos lá então. Vencendo a timidez. O que é timidez? O que é timidez? A timidez, ela se caracteriza por um desconforto diante de situações sociais. Desconforto que atrapalha o indivíduo na conquista de seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. Estudos recentes confirmam que ninguém nasce tímido, nem se sente tímido o tempo todo. Por certo, quando estou em casa com a minha família, não sou tímido, não é verdade? Quando estamos em casa ali com os nossos parentes, nós não somos tímidos. A pessoa fica tímida, ou as pessoas ficam tímidas, quando se sente em situações de inferioridade. Portanto, como cristãos, precisamos reagir contra estes sentimentos. Isaías 35, do versículo 3 ao versículo 4. Está escrito assim: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá, com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Os cristãos não precisam temer situações de inferioridade ou vulnerabilidade. A timidez causa desconforto e inibição em relação ou em relações interpessoais que interferem nos objetivos pessoais e profissionais. Traços como vergonha, medo, solidão, depressão e ansiedade podem vir a se manifestar em seu lado afetivo. Então, essas coisas existem. Essas coisas estão aí presentes, né? Esses sentimentos,
O sentimento de medo, de vergonha, de solidão, de depressão, de ansiedade, eles estão presentes. O que você tem que entender é que esses sentimentos não podem governar a sua vida. Eles não podem dominar o seu ser, né? Depois pega a sua Bíblia e estude mais, de uma forma mais aprofundada, Isaías capítulo 35, para você ver como Deus reforça ali, usando a boca de Isaías, né, que ele estaria com o seu povo para livrar e para salvar o seu povo. Porque o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem fortalece as mãos fracas. O Senhor é quem firma os joelhos que tremem, né? É o Senhor quem trata aqueles que têm o coração turbado, o coração inquieto, temeroso, né? É Deus quem trata. E o Senhor nos diz que nós devemos ser fortes e não devemos temer nada. Por quê? Porque Ele, o nosso Deus, Ele está conosco, Ele está do seu lado, Ele é a nossa recompensa, né? Ele vai vir, você pode ter certeza. Quando você estiver ali ministrando a palavra, Ele virá e estará ali do seu lado para te ajudar. E Ele vai te salvar, porque o Senhor estará ali do seu lado. Ele não vai deixar você passar por momentos de vergonha, por momentos de dificuldade, ok? Então creia tão somente. O tímido tem muitos medos, é normal. O tímido tem muitos medos. O tímido tem medo de gente, tem medo de não ser aceito e tem medo de ser rejeitado. Ele possui pensamentos e sentimentos negativos sobre si, sentimentos de inferioridade. Sua autoestima e confiança em si mesmos são muito baixas, tem medo de errar, etc. Esta atitude é anticristã, pois para nós agradável é viver em comunhão. Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quanto mais inseguro o tímido se sentir em relação a outras pessoas, quanto mais nova for a situação e quanto menos conhecida seja a pessoa com quem o tímido está se relacionando, maior será a necessidade de ele se refugiar internamente, retirar-se, pois se sente muito ameaçado. Então, tá vendo? É algo natural para quem é tímido. Mas por que você tem que vencer a timidez? Tá vendo? O motivo por que você tem que vencer a timidez, né? Porque senão você vai ficar se sentindo uma pessoa inferior às demais e vai gerar um complexo de inferioridade em você. Então, quando recebemos a oportunidade de ministrarmos a palavra de Deus, recebemos também a oportunidade de vencermos os nossos medos e as nossas fobias, né? Ok? Então vamos lá. A timidez pode ser vencida? Sim, com certeza a timidez pode ser vencida. Sua opinião a respeito de si mesmo era muito diferente da opinião que Deus tinha. Sua timidez era fruto do seu olhar fixo em suas limitações, fracassos e frustrações. Apesar das garantias e provas da presença de Deus ao seu lado naquela missão, Êxodo capítulo 3, versículo 12, sua resistência ao chamado de Deus foi grande. Moisés hesitou, mas finalmente aceitou o desafio. Moisés era muito tímido, mas aceitou o desafio. Creia no propósito de Deus para a sua vida e fique atento para ouvir e cumprir o seu chamado. E se você achar que não tem capacidade, fique em paz. Apenas creia no Senhor e o Espírito Santo de Deus, pois Ele o transformará, como fez com Davi, como fez com Moisés, como fez com Paulo, como fez com Pedro e tantos outros quantos foram chamados. Considere a afirmação bíblica de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou de equilíbrio. Deus não te deu, querido, espírito de covardia. Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de timidez, mas Ele te deu espírito de poder.
Ele te deu o espírito de amor, Ele te deu o espírito de equilíbrio. Então você tem que crer que o poder de Deus, o amor de Deus e o domínio próprio que vem do Espírito Santo, que é ali um dos frutos do Espírito, está sobre a sua vida. Então creia nisso em nome de Jesus Cristo. Aceite o desafio. Parta para cima, vá pela sua fé, vá com força, vá com determinação, sabendo que a timidez ela pode ser vencida. Por mais difícil que seja, o importante é você não negar o desafio que te foi feito. Isso vai estar provando para você mesmo que você é capaz. Dando um basta à timidez. Algumas pessoas, por mais que tentem, acabam desistindo de lutar contra a timidez. É importante saber que timidez não é doença, não é defeito e não faz de ninguém um ser inferior aos demais. Deus quer nos libertar de toda timidez para nos comissionar como libertadores de nossa família e de nosso povo. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo, por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Então, Deus vem até Josué. Quando Josué também teve medo. Quando recebeu ali a responsabilidade, quando Moisés morre e a responsabilidade vem para as mãos de Josué, ele também teve medo de liderar o povo. Ele teve medo. Então, o Senhor vem a Josué e diz para ele: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, por onde quer que fores. Então, não tenha medo, não tenha medo, não fique espantado, não fique temeroso. O Senhor Deus, Ele é contigo, por onde quer que você for pregando a palavra dEle. Amém? Bom, chegando ao final, nós vamos agora falar um pouco sobre como é pregar com autoridade, ou pregando com autoridade. Depois de tudo que você já ouviu, eu creio que chegou o momento de você pregar a palavra de Deus com autoridade. Ok? Simples assim. Usar a fé e orar bastante, pedindo a Deus o tema. Como eu vou pregar com autoridade, pastor? Eu já te mostrei. Primeiro vencendo a vergonha, vencendo a timidez. Como Deus o tempo todo do seu lado. Reveja o vídeo, pause o vídeo, assiste o vídeo várias vezes. Treine isso, deixe Deus falar no seu coração. Mas um ponto crucial, depois que você venceu o medo, venceu a timidez, agora como eu vou pregar com autoridade? Eu vou passar para você aqui algumas dicas interessantes para que você pregue com autoridade no altar. Mas o primeiro passo é usar a fé e orar bastante, pedindo a Deus o tema. Use a fé, ore bastante, peça a Deus o tema da mensagem que você vai pregar. Porque quem é que conhece o coração do povo? Quem é que conhece o coração da igreja, se não o próprio Deus? Então, o próprio Deus é Ele quem vai te dar a direção para você escolher um tema, para você escolher o assunto que Ele quer que você fale para a igreja. Ok? Feito isso, então, quando Deus ali tiver te dado o tema, então, agora é hora de ter conhecimento do assunto. Ok? Ter conhecimento do assunto. O que é ter conhecimento do assunto, pastor? É estudar bastante o assunto, pesquisar bastante sobre o assunto, se informar bastante sobre o tema que Deus te mostrou, que Deus te deu. Estude o tema, pesquise sobre o tema, se informe bastante sobre o tema, né, que Deus te mostrou. Ok? Faça isso. O outro passo é o seguinte: organize-se. Organize o sermão para não se perder na linha de raciocínio. A princípio, siga esta base. Esta foi a base que o meu querido, saudoso diácono e pai e grande mestre para a minha vida,
me deu quando eu fui pregar pela primeira vez. O que eu vou te passar aqui foi o que ele me passou quando eu tinha 14 anos de idade. Bem básico, mas foi essencial para que eu subisse ali no altar e ministrasse ali com autoridade. Ministrasse ali, mesmo com medo, mesmo ali sentindo ainda muita timidez, mas a forma como ele me mostrou, como ele me orientou, fez toda a diferença. E eu quero te passar, pelo menos, esse princípio básico, para que você não se perca ali na sua linha de raciocínio quando você estiver ali ministrando a palavra de Deus. Bom, como organizar o seu sermão? Você vai organizar o seu sermão da seguinte forma. Você já usou a fé, você já orou bastante, você já pediu a Deus orientação sobre o tema, Deus te deu. Você adquiriu conhecimento do tema, você estudou o tema, você pesquisou sobre o tema, você aprofundou no tema, você buscou todo tipo de informação que você precisava dentro do tema. Agora, você precisa organizar, né, o sermão para que você não se perca ali na sua linha de raciocínio. E eu quero te passar esses princípios básicos, ou esse princípio básico, para que você organize o seu sermão. Primeiramente, em primeiro lugar, você vai colocar o título da mensagem. Então, no seu sermão, ali, se for numa folha, né, ou se for em um tablet, então, lembre-se disso. Em primeiro lugar, no topo, você coloca o título da mensagem. Em segundo lugar, você põe a referência bíblica ou texto áureo que você vai usar, que fala, que está dentro do assunto, que está dentro do tema pelo qual você vai pregar. O texto bíblico a ser usado. O terceiro passo é você organizar a introdução. A introdução é o começo ali da mensagem. É o começo do seu sermão. Então, na introdução, a dica que eu te dou é: faça uma introdução caprichada. Faça uma introdução, sabe, de forma que você já ali no começo, você já chame a atenção da igreja ali para o altar. De forma que eles já percebam que Deus ali já está usando você. Isso mesmo, logo na introdução. Depois, o quarto passo, vem os tópicos. Então, no quarto passo, você pode organizar da seguinte forma. Você pode colocar o tópico 1, tópico 2, tópico 3. Eu aconselho você a trabalhar, a princípio, com 3 tópicos. Tá? E dentro desses 3 tópicos, você colocar os subtópicos. Ok? Então, o primeiro tópico, se você tem bastante assunto, para que fique organizadinho, você põe o primeiro tópico, o tema do primeiro tópico, dentro do assunto da mensagem, e depois você subdivide em outros subtópicos, né? Tópicos pequenininhos, com versículos, não muitos versículos, tá? É interessante que você não use mais do que 10 versículos a princípio. Porque se você colocar muitos versículos, a sua mensagem pode ficar muito prolongada, muito longa. E isso pode trazer, de certa forma, um cansaço ali para os irmãos, ok? Então, neste quarto ponto, você vai dividir em tópicos a sua mensagem. Logo depois da introdução. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. No primeiro tópico, se você tiver mais assuntos, divida em subtópicos, ok? Subtópicos no primeiro, subtópicos no segundo e subtópicos no terceiro. Se não, deixe só os tópicos, ok? Então, este princípio básico eu recebi do irmão Dino, que hoje está na glória. E quando eu fui pregar a palavra de Deus ali pela primeira vez, eu me senti no começo inseguro, porque era a primeira vez que estava pregando, mas no decorrer da mensagem eu percebi que estava fluindo, que Deus estava me usando e que a coisa estava acontecendo, e toda a igreja naquela época recebeu. E o testemunho que eu tenho disso guardado no meu coração até hoje é que eu tinha 14 anos de idade, quando eu pregava eu via a igreja sorrindo, eu via todo mundo sorrindo, com semblante de sorriso. Mas depois que terminou a mensagem lá fora, minha mãe e outras pessoas me deram o testemunho de que tinha pessoas chorando,
porque elas receberam ali a palavra de Deus. O Espírito de Deus falou, tocou no coração delas. Mas eu não gravei nada. O irmão Dino me ensinou, olha, irmão Ronildo, não grave nada. Não decore nada para você falar. Quem vai falar na sua boca é o Espírito de Deus. Quem vai falar nos seus lábios é o próprio Espírito Santo. Então foi isso que ele me orientou, né? E eu fui nessa fé. E Deus agiu. E Deus trabalhou. Então faça isso, ok? Se você teve dificuldade, retorne o vídeo, né, um pouquinho e reveja as explicações que eu dei, ok? E por fim, não se preocupe com o que vai ter que falar. Confie que o Espírito Santo colocará as palavras em sua boca. Não se preocupe com o que você vai falar. Se o teu sermão estiver todo organizadinho, se os versículos bíblicos que Deus te deu estiver todo organizado, se estiver tudo direitinho, então eu tenho certeza que Deus vai te usar tremendamente. Se você orou bastante, se você está na fé, se você tem certeza que Deus ali está contigo, então eu tenho certeza que Deus vai te usar. E no final do sermão, você vai sair mais que vencedor. Você já é mais que vencedor, mas você vai sair vitorioso, porque você venceu o medo, você venceu a timidez, você venceu a vergonha, você venceu muita coisa para chegar aonde você chegou. Ok, querido? Então, este era o vídeo que eu recebi por dica ali da nossa irmã Stephanie Santos, que se inscreveu no nosso canal. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, ok? Se você, de repente, gostou e achou interessante, se inscreva no nosso canal, curta este nosso vídeo, dê aí pra gente um like, compartilhe, passe para outros irmãos, quem sabe aí outros irmãos possam estar na mesma necessidade que a sua e de repente precisam aprender um pouco mais, ok? Fiquem todos na paz, fiquem todos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e eu espero em breve trazer aí mais vídeos legais, interessantes e instrutivos aí para a vida de vocês. Até o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau.